Olá, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas, preservando a nossa família e em tempos tão desafiadores, continuemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Segundo domingo de agosto e hoje se celebra o Dia dos Pais. E vale aqui aquela velha frase que nós que temos a convicção de que a vida deve ser valorizada todos os dias, sempre mencionamos. O Dia dos Pais é todos os dias. Mas para este dia eu quero deixar uma reflexão em agradecimento a todas as mensagens que recebi e também enviando a pais super especiais que estão aqui na nossa lista de contatos e também via plataformas digitais. O título da minha reflexão é 3 perguntas para o Dia dos Pais. E essas perguntas estão baseadas no livro de Jó, uma poesia que narra uma história verídica e que se tornou exemplo impactante ao longo dos anos. A primeira pergunta é: quem é você? Quem somos nós? Principalmente como pais. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, no versículo 1, que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um exemplo de postura e caráter que poderia definir de fato como um homem deve viver sobre a face da terra. Baseado no caráter, na retidão, no temor e no apartar-se daquilo que pode prejudicar a vida, principalmente no seu sentido moral e espiritual, era a marca da vida de Jó e deve ser também a nossa marca. Que a semelhança de Jó sejamos homens, pais, tementes, íntegros, retos e que se desviem do mal, para que assim possamos ser reflexo de alguém que tem uma conduta louvável no meio desta geração. A segunda pergunta que eu quero fazer baseada nesse livro é: onde e para onde estão indo seus filhos? Preste atenção nessa pergunta. O texto nos diz que iam seus filhos à casa um dos outros para banquetear, fazer festas e certamente viver de forma dissoluta, sem responsabilidade. E quando os filhos procuram viver sem responsabilidade, quando os filhos procuram viver de qualquer forma, e principalmente no tempo em que nós vivemos, o que nós estamos vendo é uma geração que de fato quer abraçar uma vida desregrada, sem responsabilidade, sem compromisso com as suas raras exceções e que precisa sim ser dirigida, direcionada, não só onde vai, mas para onde vai. Aonde os nossos filhos vão diz respeito às companhias com que eles estão se envolvendo a cada dia, e para onde eles vão diz respeito ao futuro deles. Que como pais possamos projetar, orar a Deus, apresentar ao Senhor o futuro dos nossos filhos e também apresentar-lhes futuros que possam ser promissores e fazer deles verdadeiros homens, verdadeiros pais de família. A terceira pergunta é: o que você está fazendo como pai? Baseado no versículo 5, o texto diz que com o findar dos dias, Jó enviava uma mensagem, convocava os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e apresentava sacrifícios diante do Senhor, dizendo o seguinte: porventura, os meus filhos podem ter pecado contra Deus e cometido iniquidade em seus corações. Jó, além de um pai que ensinava o temor, que vivia em retidão, que se desviava do mal, mas que não podia pagar pela irresponsabilidade dos filhos, também tinha por costume fazer aquilo que um pai deve fazer de forma muito enfática e ávida, principalmente nesses últimos dias: ser um intercessor, interceder pela sua família, orar pelos seus filhos, chamar-lhes e orar com eles, apresentar-lhes diante do Senhor, porque se eles pecaram, clamemos a um Deus perdoador, restaurador, que certamente vai alcançar as suas vidas com misericórdia. No caso dos filhos de Jó, a história descreve que por conta de suas vidas desregradas, eles acabaram morrendo.
acabaram sucumbindo e perdendo as suas vidas. E então restou a Jó apenas o luto. Mas para nós ainda há tempo de olharmos para a vida dos nossos filhos, de averiguarmos tudo o que se passa dentro da nossa casa e no Dia dos Pais sempre termos o especial presente de termos a nossa vida, a nossa família e os nossos filhos na presença de Deus. Pois na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A você, querido pai, ao meu pai, Sr. Gonçalo, ao meu sogro, Sr. Estrela, e a todos os pais espirituais que tive, e aos meus filhos, meu muito obrigado. Meu muito obrigado por vocês existirem, por serem bênção, e que prossigamos firmes, tementes a Deus, vivendo com retidão e integridade e nos desviando do mal, para que o nome do Senhor seja glorificado e as nossas vidas estejam indo firmes em direção à eternidade. Que Deus abençoe a todos.